Salve a todos os filhos e filhas de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou aqui, 2 Reis, capítulo 7. Eliseu prendis fartura. Então disse Eliseu: Todavia, a palavra de Deus, amanhã, assim diz o Senhor, amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha com o ciclo e 2 medidas de cevada com o ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se tocava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso, e ele disse: Eis que o verás com os seus olhos, porém não comerás. E 4 leprosos, 4 homens leprosos, estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entrarmos na cidade, há fome e morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então e passemos para o arraial dos sírios. E se nos deixarem ficar e viver, viveremos. E se nos matarem, também morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo da noite e foram ao arraial dos assírios. Porém, ao chegarem à entrada do arraial dos assírios, a qual não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos assírios ruídos de carros, de ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos hebreus, dos egípcios, para vir contra nós. Por isso se levantaram e fugiram, e deixaram as suas tendas, seus cavalos, os seus jumentos, como estavam, e fugiram para salvarem as suas vidas. Então disseram uns para os outros, aqueles leprosos: Não fazemos bem este dia de tão grande e boas novas. Se nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal poderá nos sobrevir. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei, para a glória de Deus. Que Deus, ele, quando o ser humano não tem mais saída, que na mente tem muitos que diz que às vezes, né, olha para a direita, para a esquerda e não vê saída. Mas Deus, quando as forças do ser humano se esgotam, Deus, ele usa de grande poder e de grande prosperidade e de vida e de vitória para abençoar o seu povo. E em Samaria estava uma grande fome, o cerco de Samaria, porque o rei dos assírios tinha cercado Samaria. E tinha uma grande fome ali, o povo estava com fome, se acabando de fome, que aqui dizem assim, o cerco de Samaria. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e houve grande fome em Samaria, porque o cercaram ao ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de uma medida de esterco de pombos por 5 pratas. A fome era tremenda, eles estavam comendo esterco de pombo, fezes, jumento, tudo eles estavam comendo ali. Até tinha mãe que cozinhou até o filho.
E o rei ficou desesperado a ponto de rasgar as vestes. O desespero. Mas para a glória de Deus, tinha um homem de Deus lá, Eliseu. E Eliseu disse: amanhã, a estas horas, como está escrito aqui, amanhã, mais ou menos a estas horas, haverá uma medida de farinha com um cerco e 2 medidas de cevada com um cerco à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encontrava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, podia-se fazer isso. Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. A fé em Deus. Eliseu, um grande homem de Deus, profeta do Senhor, e a fé. Então, em nome de Jesus, a fé que move montanhas. São essas montanhas daí, quando passa, que ficam observando a paisagem. É do dia a dia, os problemas do dia a dia, que Deus que nos fortalece a cada momento e nos ajuda a caminhar e direciona os nossos passos para levar aonde Deus quer que você chegue. Porque só Ele sabe o amanhã. Só Ele tem o poder nas mãos de resolver qualquer dilema, tanto na minha vida como na sua, e do outro lado. E 4 leprosos, imagina, 4 leprosos que ninguém dava nada por eles. Não ficava perto de ninguém, que não podia ficar porque a lepra pegava. Eles, ouvindo isso, disseram: se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Então, vamos lá ao arraial dos assírios. E ao chegar lá, para surpresa deles, os assírios não se encontravam. Deus tremendamente fez um grande ruído, como se um ruído dos exércitos, que eles ficaram desesperados e correram. Deixaram os cavalos, deixaram as joias passarem, deixaram prata, deixaram ouro, deixaram tudo para a glória de Deus. E os leprosos entraram numa tenda em outra e comeram, se abasteceram, né? Estavam ricos. Mas ele disse: hoje é um dia de grandes boas novas, de prosperidade. Vamos também anunciar, porque se ficarmos aqui, vai que vem algum mal sobre nós. Então vamos lá dizer ao rei. E no momento que eles chegaram lá e anunciaram ao rei, o povo todo que estava ouvindo, e saíram correndo, desesperado, né? A notícia dessa, linda e maravilhosa, saíram correndo para o arraial dos assírios. E o capitão que estava do lado do rei foi atropelado, morreram, pisoteado, porque ele não deu crédito à palavra de Deus, não confiou nas promessas de Jesus, né? Não deu crédito. O que você tem que fazer é confiar na palavra do Senhor Jesus, confiar e não se desesperar jamais, porque Deus, ele chega no momento certo, quando você menos espera. O grande amor de Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus, ele chega na sua vida, na minha, na sua vida, de todos aqueles que creem. Porque se você crer, verás a glória de Deus. Imagina aqueles leprosos, que ninguém dava nada por eles. Os improváveis, como disse por aí, né? Como esses que se encontram no lixão. Mas Deus, ele levanta o povo do pó, das cinzas, para sentar com os seus príncipes, assim, com os seus príncipes do seu povo. É assim que Deus faz. Então, ouça a voz de Deus. Coloque a sua confiança em Deus. No momento certo, Deus fará grandes coisas. Tanto na minha vida como na sua vida. Profetize coisas boas. Mensagem negativa não vem de Deus. Então coloque a sua confiança em Deus.
é em Deus, é na palavra de Deus. E a palavra de Deus é vida, é amor, é bondade, é misericórdia e é verdade, né? Crer na verdade e a verdade vos libertará. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Crê na verdade e a verdade vos libertará. E Jesus é a verdade que liberta. E aquele povo que estava lá morrendo de fome, tudo desesperado, se abasteceram para a glória de Deus, de roupas, de joias, de cavalos e tudo. Que já tinham morrido metade dos cavalos, de tudo, de sangue, de tudo. Estavam tudo felizes para a glória de Deus. É assim que Deus faz. Então não se desespere jamais, espere em Deus. E com certeza, Deus, Ele vê o seu dia a dia, suas lágrimas, a sua dor. E só Ele verdadeiramente vai curar a nossa dor. Porque Ele é Deus que cura, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que liberta. Ele é um Deus que renova tanto as minhas forças, como você aí do outro lado neste momento. Então confie na palavra de Deus. 4 leprosos, que ninguém dava nada. Então ouça a voz de Jesus, não importa a sua posição social. Confie em Deus. Deus, Ele é dono do ouro e da prata, como está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então confie no Senhor Jesus. E a palavra de Deus se cumpriu através do profeta Eliseu. Venha na minha vida, na sua vida, confiar e crer na palavra de Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o quanto está perto. Isaías 45, versículo 2 está escrito: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, derrubarei as portas de bronze, despedaçarei as portas de ferro, e dar-te-ei os tesouros encobertos e as riquezas escondidas. Só quem tem para me dar é Deus, e você também, porque Ele dá tanta sabedoria, misericórdia que Ele tem recheado para cada filho e filha de Deus que clama por Ele. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, coloque a sua confiança em Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E o reino de Deus já está em você. Como está escrito no Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino de Deus já está em mim, está em você, em todo aquele que crê. É só você crer, é só você confiar e buscar a Deus, o Criador dos céus e da terra. No Salmo 19 está escrito o poder exclusivo de Deus. E os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então Deus sustenta esse céu lindo e maravilhoso, mas na minha vida e a sua. Então coloque a sua confiança em Deus e peça a Ele, coloque a sua confiança. Chame por Ele, é só chamar. E Ele está te ouvindo e Ele conhece o seu deitar, o seu levantar e o seu andar. E de longe entende até os meus pensamentos. Sem que haja uma palavra sequer na minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Então, confie em Deus. É só crer e confiar e esperar no Senhor Jesus. E Ele virá em nome de Jesus ao seu encontro. Ele está indo ao seu encontro. E Ele está conosco 24 horas para a glória de Deus. E que o grande amor de Deus te abençoe e te guarde hoje para todo sempre.